Mortes, assassinatos. O que se esconde por trás de tantos crimes? Existe um manual de homicídios? Existem falhas comportamentais por parte da vítima? A partir de agora, você vai saber mais sobre este tema aqui, Fatos Mortais. Olá, eu sou Ana Linhares e esse é o Fatos Mortais. Aqui nós estamos sempre tratando sobre fatos, casos policiais. Ao meu lado, o comissário de polícia, autor de livros como o Manual de Homicídio, Como Investigar Crimes com a Ajuda Divina, Daniel Gomes. E a gente vai continuar aqui conversando sobre casos policiais. Mas hoje, Daniel, eu queria te perguntar o seguinte, dos casos emblemáticos que você trabalhou, qual mais te chamou a atenção? Eu tive grandes dificuldades na morte do repórter Tim Lopes, né? Porque a investigação ela é como um livro, que ela retrata tudo aquilo que aconteceu na cena do crime. E a retratação da investigação do caso Tim Lopes mostrava que ele jamais fora filmar um baile funk onde menores se prostituíam e havia consumo de drogas. Esse fato foi de encontro à informação que eu produzi na época, que eu dizia que, na verdade, o Tim Lopes fora lá filmar o tráfico de drogas e seu forte armamento. Ele era um repórter investigativo. Era um repórter investigativo, mas por conta de uma investigação de venda de cocaína no Rio de Janeiro, o Tim Lopes foi agraciado com o prêmio ESSO. E a partir daquele momento a figura dele se transformou em figura pública, conhecida. E isso gerou a dificuldade dele voltar à favela. Na verdade, essa primeira filmagem dele foi na Nova Brasília, onde ele ganhou o prêmio, e a segunda foi na Vila Cruzeiro. Só que o Morro do Alemão é um complexo com mais de 20 comunidades. Todas elas, na época, comandadas por Elias Maluco. E ele, nesse retorno, né, ele pediu ao motorista que o deixasse ali próximo ao Shopping Penha, e adentrou a favela e pediu que o pegasse na mesma esquina às 10 horas da noite. E ele não saiu. Esse motorista alertou a Rede Globo e somente no outro dia, por volta de 11 horas da manhã, nós recebemos a visita dos advogados da Rede Globo e o motorista para comunicar o fato. Que momentos depois nós já sabíamos, através de investigação, de que um repórter havia sido sequestrado, morto, carbonizado e sepultado na favela seu corpo, né? Ou seja, porque eles realmente identificaram, reconheceram ele. Antes ele era um repórter investigativo que ninguém sabia o rosto dele, né? E a partir daquele momento... Até você que faz reportagem, você que lida com a mídia, existem fatos que você realmente não pode praticar, que geram falhas comportamentais. Ou seja, o crime hoje, ele observa muito a nossa sequência de vida. A morte do jornalista Tim Lopes em 2002 foi um dos crimes mais chocantes que o Rio já testemunhou. O gaúcho Arcanjo Antonino Lopes do Nascimento, então com 52 anos, desapareceu no dia 2 de junho de 2002, quando fazia uma reportagem sobre abuso de menores e tráfico de drogas em um baile funk na Vila Cruzeiro, na Penha, Zona Norte Carioca. Depoimentos de testemunhas e dos envolvidos no caso indicaram que Tim fora sequestrado, torturado, julgado e executado por traficantes comandados por Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco. Em 9 de junho, a polícia confirmou o assassinato do jornalista. Em entrevista, Marcinho VP conta que ele foi morto ao ser confundido com o X9, informante da polícia. Se ele fala que era repórter, com certeza ele estaria vivo hoje. Não? Você acha? Tenho certeza absoluta. A pessoa que estava naquele fatídico dia falou dessa forma para mim, que se ele fala que é repórter, em momento algum tirar a vida dele. Essas promotoras discordam dessa versão. Ele foi capturado no local e levado até o Elias Maluco, onde foi realizado, eles dizem, de fato, um julgamento. Ele foi ali julgado e ali foi condenado à morte, né? Por essas pessoas, o Elias Maluco, o André Capeta, o Boi. Eles utilizaram um facão e cortaram, assim eles narram, mas não tem uma comprovação exata disso. As pernas do repórter foram cortadas e ele acabou sendo queimado. Mas ele foi para frente da boca de fumo, coletar imagem de traficante passando armado de fuzil e vendendo drogas. Então ele ficou no olho do furacão. Infelizmente foi reconhecido. Né?
e ali sofreu a violência, né? A gente sabe que hoje a sociedade, como eu tenho falado, e você que está aí do outro lado, vendo a minha falácia, nós temos que ter muito cuidado, nós vivemos pisando em ovos, porque vivemos uma sociedade decadente, uma sociedade que perdeu seus princípios éticos, morais, espirituais, e que ela quer levar vantagem em tudo, ela quer destruir as pessoas. E vemos isso aí na área passional, né? E isso tem causado na área política. Temos aí o caso Marielle, né? Que era uma vereadora que se destacava no Rio de Janeiro, que sofreu uma violência. A polícia deu a resposta com a prisão do Elcio e do Lessa, né? Porém... Até hoje não se sabe quem mandou matar, né? Existem fatos que você depende de que o autor do crime confessa, eu fui lá a mando de fulano. Ou que você consiga, na investigação, descobrir com quem ele se comunicava. Então, quer dizer, são fatos que não são fáceis, né? A investigação lá nos Estados Unidos, uma prova de evidência de um crime, ela é guardada por 20 anos. Então, você tem 20 anos para ter uma resposta. No caso do Lessa e do Elcio, eles se negam a falar. Agora o Elcio se colocou à disposição como delator, né? E a Polícia Federal tem feito esse trabalho aí. E a Polícia Civil, né, tentou a vida toda fazer isso, não conseguiu. Então talvez agora se chegue ao mandante. Se chegue ao mandante. Mas fica esse alerta para você, que nós temos que ter muito cuidado na nossa vida, saber onde frequentamos, os locais com quem falamos, né? Com quem nos relacionamos. O profissional de comunicação, influenciadores que talvez hoje em dia também queiram trabalhar nessa linha de investigação, fica esse alerta, né? É verdade, são áreas que você caminha no limite entre o bem e o mal, né? Entre a vida e a morte, né? É uma linha tênue e que você tem que ter esse cuidado. Eu já entrei dentro de lugares em que eu convivi com a morte, mas eu voltei para a minha posição, porque tem que fazer meu trabalho de policial. Mas as pessoas até tem um ditado que diz que você pode ser presa ou predador. O homem natural, geralmente, ele é presa. Ele anda meio desligado, né? E o predador é aquele que está sempre ligado, verificando tudo o que acontece em sua volta. Esse é um instinto, um faro policial que nós criamos ao longo da vida, porque nós sabemos que estamos lidando com pessoas e o ser humano é difícil, né? Ele está, às vezes, do seu lado e está procurando. Uma vez até eu fiz uma palestra dessa no lugar e uma senhora da plateia passou mal, foi levada para um hospital. E ao final eu fui saber por que aquela senhora passou mal. E ela disse, não, porque eu tenho um neto que ele quer tomar minha casa e o senhor fala justamente aí sobre a falha comportamental, patrimonial. E eu estou me sentindo que a qualquer momento eu vou morrer. Então ela identificou o problema. Esse livro ele mostra, através desse canal, de que você pode produzir falhas que nem você mesmo consegue identificar na sua vida. Você nem percebe, né? Nem percebe. Agora, o caso do Tim Lopes, infelizmente, foi investigar um baile funk, na porta ali tinha um tráfico, foi reconhecido. Quer dizer, fica o alerta para outros profissionais de comunicação, influenciadores, tomarem cuidado. O policial já tem um preparo para isso, coisa que nós não temos. Certamente se o Tim Lopes tivesse uma estrutura de que ele ficou de sair da favela às 10 horas, até meia-noite não saiu, alertado as autoridades, certamente poderiam haver um movimento externo. E ele ter saído com vida. E aquilo ter chegado ao comando do tráfico. Mas, na verdade, todos descansaram e acreditaram que o Tim Lopes, na verdade, tinha ido beber umas cervejas. Quer dizer, não houve uma estrutura. E a polícia, quando toma conhecimento, o Tim Lopes, segundo a investigação, a cronologia, morreu por volta de 2 horas da madrugada, né? E a polícia só tomou conhecimento às 11 horas do dia 2 de junho de 2002. Quer dizer, é um crime que muitos anos eu fui afastado na época da polícia, sofri violência, fui matéria até na CNN, como afastado da polícia, porque eles não concordaram com o meu relatório, mas o meu relatório é feito por um agente do Estado legítimo. Não há de se concordar com o que eu falo, e eu também não falo aquilo da minha própria cabeça, eu falo aquilo baseado no que foi apurado. Ele não foi filmar o baile funk,
e não deveria fazê-lo filmar o tráfico depois de ter sido agraciado com o prêmio ESSO. Então fica para você aí essa observação. Se tornou conhecido, né? Você tem que obedecer os limites que você tem e ter o apoio das autoridades que foram estabelecidas, que conhecem o mal mais do que você. Então, através desse livro, você vai conhecer os males que causam a morte hoje da sociedade e você vai poder se preservar, não andar desconfiado de todo mundo, mas eu digo... Ficar mais alerta, né? Ficar mais alerta, no sentido de que a sociedade ela não resolve seu litígio pelo diálogo, nem pela via jurídica. Eles matam ou mandam matar. Só que a polícia tem que trabalhar, tem prendido, quer dizer, nós estamos gerando nos crimes passionais, aí até eu costumo dizer que na verdade você leva a mulher para o cemitério e leva o marido para a cadeia e leva os filhos para serem cuidados pela avó. Então, vai ser até o nosso próximo vídeo falar sobre esse feminicídio. Infelizmente, né, o profissional excelente Jim Lopes acabou falecendo e ficou alerta aí, né? E outro assunto também interessante que para outros vídeos é o que você falou, ele desapareceu e demoraram para avisar. Quando uma pessoa desaparece, tem que avisar logo? Porque geralmente tem vezes que a pessoa demora, espera, porque acha que pode tá passeando, ter ido como pensaram dele, tá bebendo uma cerveja. Qual a importância de avisar logo? A gente fala isso em outro vídeo, que esse já foi grande. A gente conversa sobre esse tema que é grande também em outro vídeo. E se você gostou, curte, comenta, dá sugestões e não perde aqui os nossos vídeos no nosso canal. Mortes, assassinatos, o que se esconde por trás de tantos crimes? Existe um manual de homicídios? Existem falhas comportamentais por parte da vítima e fatos mortais?